A atuação do cardeal Prevost no Peru ficou marcada na memória de quem conviveu com ele. Igrejas do país receberam fiéis emocionados para a eleição do Papa Leão XIV. Bota a imagem na tela para a gente, por favor. O novo líder católico, nascido em Chicago, chegou pela primeira vez ao Peru há 40 anos. Eu não estou com as imagens, eu só estou com as imagens no telão. Coloca para a gente também na tela, por favor. Antes de assumir em 2015 como bispo de Chiclayo, uma cidade no norte do país, ele adotou a nacionalidade peruana. Em frente à Catedral de Chiclayo, fiéis se reuniram para celebrar o novo Papa. Prevost deixou o Peru em 2023 para assumir novas responsabilidades no Vaticano. Então, essas são imagens do Papa sendo celebrado em Chiclayo e no Peru. Aliás, direto de Chiclayo, eu converso agora com a socióloga Carmen Aurásio de Watson. Carmen, muito obrigada por nos receber, viu? Uma honra tê-la por aqui. Quero te ouvir sobre essa reação dos peruanos, principalmente aí em Chiclayo. Como que foi? Conta pra gente. O seu microfone está fechado, eu acho, Carmen. Vamos liberar o microfone, eu não estava te ouvindo. Agora ainda não também. Deixa eu ver. Ainda não temos o áudio da Carmen. Carmen, fala alguma coisa só para eu ver. Eu liberei aqui. Foi, Carmen. Perfeito. Te ouço agora. Foi. Tá bom. Ok. Primeiro agradecer a vocês pela recepção e, claro, a Verônica, periodista peruana, parceira nossa. Eu falo nossa porque eu morei em São Paulo mais de 2 décadas e a gente formou um grupo para justamente dar suporte aos imigrantes latinos. Então, fizemos um trabalho muito bonito com os imigrantes em São Paulo. Quero te ouvir sobre essa relação. Sim, continue, desculpa. E acontece que eu estou querendo voltar para Peru. E eu estou permanentemente primeiro eu estou em cima do muro, né? Não sei se eu fico no Brasil, se eu volto para o Peru, porque as duas são minhas terras amadas, então é complicado. Mas você está nesse momento, então, no Brasil, não no Peru, é isso? Não, neste momento eu estou no Peru. Ah, bom! E faz um mês que eu cheguei, eu fiquei 7 meses em São Paulo. E voltei faz um mês, tá? Perfeito. Conta pra gente como foi a reação em Chiclayo ao anúncio do Papa. Então, a gente, para começar, a população peruana é muito religiosa, né? Então, as minhas companheiras de escola, minhas amigas vizinhas aqui do bairro, estava todo mundo esperando a notícia da eleição do Papa. E quando anunciaram que o Papa era chiclayano, a gente ficou louco aqui. Todo mundo começou a pular de alegria. Então, quando o Papa sai e ele fala, eu vou dar um saludo especial para Chiclayo, minha terra, foi o máximo para todo mundo. E vocês não esperavam o anúncio de Robert Prevost, de fato, como o próximo Papa? Para nada. Não esperávamos eleição de um Papa e menos que ele se chamasse chiclayano, porque ele fez um cumprimento a Chiclayo, falando, em primeiro lugar, eu vou saludar Chiclayo, eu vou cumprimentar Chiclayo. E isso foi para o máximo. Aconteceram, a população saiu pelas ruas, todo mundo tirou as fotos dele quando ele acompanhava o que acontecia aqui na cidade, né? Ele morou 40, pelo que eu li, ele morou 40 anos no Peru, mas em várias cidades, especificamente no norte, na região norte. Chiclayo é a última cidade onde ele fica 7 anos, sendo já bispo, ok? Então,
Por isso ele é muito lembrado, ele é bem reconhecido junto a uma instituição que é Serimes, das missões, né? Faz um trabalho missionário aqui com a população de toda a região norte. Perfeito. Olha, vocês não esperavam, mas produziram muito rapidamente ali os posters, os banners, é sensacional. Sim, sim, Eu vou fazer o seguinte, Carmen, a gente tem algumas imagens que você nos mandou. Eu acho que você está sim, acompanhando as imagens com a gente também. Queria que você fosse descrevendo um pouquinho do que se ok, tratam essas imagens. Coloca pra gente, roda pra gente, Edu, por tá favor. bom. Temos imagens dele aí, comenta pra gente. Esta é uma das fotografias que alguém colocou nas redes nossas nos primeiros anos que ele chega ao norte do Peru. Então você vê que ele logo ele faz amizade com os jovens, com as pessoas de extração popular, né? Os que não são ricos, quer dizer, já desde esse momento a opção dele está demonstrada, né? E ele, durante a trajetória, ele vai trabalhando com várias instituições. Aqui ele recebe um reconhecimento por ser cidadão da cidade de Olmos. Essa cidade é uma cidadezinha do interior da região, Olmos. E é muito importante porque aqui se construiu, faz pouco tempo, uma hidrelétrica muito importante. Então, Olmos, para ele, é um lugar muito reconhecido, né? Falaram, deram as chaves da cidade como cidadão da cidade. Vamos continuar rodando? Pronto. Sim, pode rodar. Esta foto é com uma equipe que trabalha, como eu falei para vocês, com formação da população em geral. Se chama CEDIMES, né? Das Missões, missionário. Então, ele tem, pelo que eu estava conversando com minha amiga, que forma parte de CEDIMES, tem trabalho com todos os grupos sociais, com jovens, com crianças, com famílias. Então, eles tratam de formar nos valores humanitários católicos, lógico, né? Mas também um dos focos que dentro dos agostinos eles têm, que é formar novos sacerdotes, né? Então, o foco era esse, profissionalizar dentro da área do sacerdócio, né? Sim. E esse é um dos trabalhos mais importantes que o bispo fez aqui na região. Tem uma imagem também do agora Papa enquanto bispo, em que ele está abençoando as ruas durante a pandemia da Sim, Covid-19. claro. Essa imagem. Então, a opção dele, conforme falaram em alguns vídeos, que é porque ele é da ordem agostina, né? Do São Agostinho, que é humildade, que enfim, são três. Humildade, solidariedade, enfim, pobreza, não? Abraçar os grupos mais pobres. Então, ele trabalhou em todos os momentos, né? Eu queria recalcar que ele já fez um trabalho humanitário na década do Sendero Luminoso, porque ele vem aqui em 1984, 85, em pleno crescimento deste grupo político. Então, ele já começa a ajudar as populações que precisavam de ajuda nesse momento. Depois depois já na época da pandemia, ele saía para purificar as ruas, e aí está justamente em Chiclayo, quando ele está dando bendição às ruas, né? Por causa da pandemia. Ele também acompanha quando tem problemas, por exemplo, enchentes, esse tipo de coisas. Ele vai e ajuda a gente. Quer dizer, a opção dele pelos pobres, né? É essa. Mas é uma ação social muito interessante que ele tem. Aí está também, né? Perfeito. Pessoal, querem entrar na conversa também, Edu, Laura, para a gente de fato Se conhecer melhor quiserem esse perguntar. perfil do novo Papa?
Porque, pelo que me parece, é isso. Desde sempre ele teve ele esteve muito próximo de populações marginalizadas, né? E por conta disso que a gente Sim, tem falado, dessa continuidade do legado do próprio Papa Francisco. sim, sim, sim. Depois eu vou contar duas anedotas muito interessantes. Conte-nos, Fique à conte-nos. vontade. Então, uma delas é sobre, deixa eu ver, sobre os valores. Ele era flexível em algumas normas, em algumas diretrizes, né, da igreja. Uma colega minha comentou que uma vez ela estava fazendo algumas coisas no centro da cidade, próximo da igreja, e resolveu entrar na igreja, né, na catedral. Mas tinha uma pessoa, recepcionista, na frente e falou: Olha, senhora, você está de short, você não pode entrar na igreja dessa maneira, você tem que trocar de roupa. Aí ela ficou triste, né? Começou a dar uma olhada assim pela igreja, e aí aparece um sacerdote, porque ele era muito simples. Ele é uma pessoa muito carismática, muito empática com as pessoas. Então, ela se aproxima e fala: Padre, você pode me ajudar? Eu queria entrar na igreja. Aí o padre falou: Ah, está bem. Fez o braço assim, ela pegou no braço e entrou com ela dentro da igreja. Olha que coisa, entendeu? Sim. É impressionante isso. Sim, sim, são esses gestos que nos dizem muito sobre as pessoas, né? Quero ouvir a Sim, segunda anedota. a segunda, aí eu não estou me lembrando, eu apontei aqui. A Bom, Carmen falou em duas anedotas, fiquei ele também, curiosa. Enfim, diga, sim, diga. então, ele trabalhou muito com os migrantes também, né? Aqui Sim, tem projetos na igreja, em algumas paróquias, e ele trabalhou com os imigrantes das últimas décadas, né? Com colombianos, haitianos, venezuelanos, que os venezuelanos não tiveram uma recepção de forma completa do Peru de aceitação, de acolhida. Foi difícil, foi muito difícil para eles. Mas ele se incorporou no trabalho de acolhimento dos migrantes venezuelanos em particular. Então ele foi lá participar e falam que ele ia de forma pessoal, preparava os lanches, as comidas para repartir aos imigrantes. Então isso é muito bonito, né? É uma lembrança perfeito. muito boa para nós, né? Sim. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, claro. O Papa Leão XIV, ele se opôs e, inclusive, cobrou um pedido de perdão do Fujimori pelos crimes que cometeu durante a sua ditadura. Eu queria perguntar para a senhora se ele. Isso aconteceu também aqui no Brasil, né? Por exemplo, Dom Paulo Evaristo Arnes também lutou contra a ditadura e tal, não sei o quê. Ele sempre foi chamado de um padre, de um cardeal, de um arcebispo comunista. Sempre a direita usou isso contra o Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu queria perguntar para a senhora se a direita peruana também considera que o... Não estou falando que seja, estou falando o que eles pensam do padre, do padre Prevost, agora o Papa, se ele também é visto como um homem de esquerda, aí pela direita peruana. Então, essa aí é uma pergunta que minhas amigas ficaram meias preocupadas e eu quero ser bastante cauta na resposta, porque eu estava também pesquisando, né? O trabalho dele me parece que se encaixa mais numa labor humanitária, não numa postura mais política, tá? Embora ele tenha manifestado algumas coisas como essas a respeito do governo Fujimori e da candidata, quando ele fala, antes de que ele entre a dialogar a respeito da anistia, ele tem que pedir perdão às famílias. Não apenas um perdão geral, sino a cada uma delas. Então,
Eu acho que isso seria um pouco o máximo de política que ele fez. Não é considerado uma pessoa assim de esquerda. Progressista, não sei. Mas, claro, só o fato de ele se posicionar com os mais humildes já é alvo de críticas, né? E então é isso. Mas ele não é uma pessoa de esquerda, eu não qualificaria como uma pessoa mais solidária, humanista, de amor, de misericórdia, de pedir paz, de diálogo, né? Mas não entrar no conflito. Sim. Então, eu acho que a direita, eu acho que também é por medo dessa direita, né? Dessa política de fakes que acontece com estas pessoas que se pronunciam de forma mais aberta, né? Então, eles são mais cautos, ele é mais reservado, eles falam que ele escuta mais do que fala, tá? Então, essa seria a minha concepção a respeito deste tema. Professora Carmen, o Chiclayo fica mais perto do Pacífico do que da floresta propriamente, mas é uma área amazônica do Peru, não é? O norte, perto do nosso Acre, não é? Fazendo uma linha imaginária ali, perto do Acre brasileiro. Ele tem, pelo menos que a senhora se lembre, alguma manifestação com relação à Amazônia, preocupação com o meio ambiente, alguma coisa desse sentido? Ou isso não foi assunto a ponto de chamar a atenção da senhora e desse grupo que a senhora acompanha aí durante a passagem dele pelo Peru? Então, para começar, Peru está dividido de norte a sur em três faixas, Uhum. tá? Antes, ou seja, além de ser norte, centro e sul, ele é litoral, costa, que está na borda do Pacífico, a parte média, que é os Andes, que separa do litoral da Amazônia. Então, nesse sentido, se bem ele participou de atividades nas três faixas regionais geográficas, ele só trabalhou no litoral. Ele esteve mais próximo do litoral e do Pacífico, né? Aqui, uma dos motivos por que eu estou em Chiclayo é porque com 4 soles, que são R$ 2, você está aqui na praia. Você pega um transporte popular, R$ 2, você está na praia. Para mim, é a metade do paraíso, a praia. Então, nós estamos bem longe da Amazônia, bem longe do que seria a fronteira com o Brasil, né? No norte, nós temos mais contato com Equador e com Colômbia, e um pouquinho com o Brasil já no extremo ocidental, tá certo? Mas eu acho que o padre estava mais voltado para coisas mais da comunidade. Eu não vi muito que ele estivesse muito preocupado com o ambiente. Eu acho que sim também, mas não era o foco dele, né? Já aqui, nós sim estamos preocupados. Por quê? Porque, embora o litoral esteja longe dos Andes e da Amazônia, a interação é muito rápida porque são faixas muito pequenas, muito estreitas. Então, se chove nos Andes, vai chover aqui também. A água que nós temos no litoral, ele vem dos Andes, né? Então, tem uma interação muito interessante, né? Então, inclusive, a mineria, a agricultura, é muito rica aqui, por causa dessa diversidade, tá? E a vida aqui é muito barata e abundante, não em Lima, a capital, mas o interior é uma coisa assim muito diversa, muito ampla e barata, né? Então, eu acho que o padre se encantou por essa diversidade. Nós temos diversidades geográficas, restos arqueológicos por todo lado. Nós temos agricultura muito diversa, abundância de frutas, verduras, e quase não chove aqui. O clima é o ano inteiro prático primaveral. Você está vendo esse solzinho aí?
São 10 meses do ano que esse sol de primavera aqui. É uma maravilha o clima. Estou falando do norte, não estou falando de Lima. Sim, Lima sim. é outra coisa. O E a sul do Peru população? é outra história. Professora Carmen, a população de Chiclayo, ela é de origem indígena, ela vem da capital? O que a senhora pode falar no geral? Majoritariamente católica Isso. também? Também, boa pergunta. Claro, então, Chiclayo é uma cidade, como a maioria das cidades, que nascem com base de culturas pré-incas e incas. Inclusive aqui na região nós temos centros arqueológicos famosos, o Senhor de Zipán, que foi feito exposições em São Paulo várias vezes pelo consulado peruano. Nós temos o Senhor de Sicán, nós temos uma série de pontos arqueológicos muito interessantes. Ventarrón, os bosques de Puémape. Nós temos aqui uma agricultura antiga, por exemplo, tem uma área aqui onde se cultiva algodão natural de Cores. Vocês já ouviram falar de algodão natural em Cores? Não. Nós Também temos não. aqui algodão de Cores, natural. Ele nasce em creme, lilás, marronzinho, camelo. É fantástico. Então, essa riqueza, eu acho que quando você chega aqui, você se encanta com essa diversidade, né? E os povos E indígenas? também, depois, a cidade foi sendo fundada sobre... Fica à Ai, vontade para Deus. se livrar do telefone primeiro. Deixa eu Exato. apagar Não tenha aqui. pressa. Sem problema. Eu faço isso toda hora. Eu acho que eu desliguei o Acontece. telefone, mas não desligo. Sendo pré-inca e inca, ela nasce também com os espanhóis. Então, ela não é fundada por espanhóis, mas ela começa a emergir na época que os espanhóis chegam aqui em 1500 e pouco, né? 1535, eles fundam Lima, a partir daí começam a invadir o território. Então, Chiclayo deve nascer uns 200, 300 anos depois e começa a crescer, né? Aqui tem, a 15 quilômetros daqui, uma cidade fundada pelos espanhóis, que é Lambayeque. Lambayeque, Chiclayo, Ferriñafe, são nomes típicos daqui. Lambayeque, Naimblap, Chiclayo, Chiclayoc, Ferrunhaf, Chiclayo de tem um Ferrinhaf. significado, aliás? Qual é o significado? São nomes de cidades, mas que eles são de origem local, por as línguas originárias de aqui, né? E aí os católicos chegam, como chegam a toda a América do Sul. Eu falava com uma amiga, nós temos, por exemplo, eu morei em Chiclayo a vida inteira. Às vezes morei no interior e nós tínhamos padres italiano, padre católico. Italiano, tive um padre italiano. Depois agora temos sempre padres espanhóis, né? Hoje tem um padre espanhol que está morando bem nos Andes de aqui de Lambayeque. E ele faz missas pela internet tranquilo, né? Então, eu vejo que a Igreja Católica entrou aqui, trouxe a evangelização desde o começo, mas depois vieram as ordens e tem igrejas, paróquias, comunidades, escolas de preferência. Colégio San Agustín é uma rede educativa em todo o Peru. Tem em Chiclayo, tem em Lima, tem em cidades grandes, tá? Perfeito. Uma visão muito interessante do que Gostei foi muito da essa conversa. atuação do Sim. então bispo aí em Chiclayo e no Peru. Carmen, muito obrigada. Olha, pela sua fala, não acho que você vai voltar para São Paulo depois de descrever esse paraíso que é o acesso à praia em Chiclayo, viu? Mas São Paulo está aberta para te receber de qualquer forma também, viu? Olha, um beijo para a senhora, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço, tudo de bom para vocês, um bom dia. E venham nos visitar, aqui a comida é muito boa. Esse o padre paraíso, sabe. eu amei. Sim, Vou te visitar. sim, venham, por Aí, ó. favor. Já tem meu contato, vocês me avisam, eu Qual é? recebo vocês. Dona Carmen, qual a distância de Lima? É 750 quilômetros, 700 não é? quilômetros? Chiclayo fica quase no meio, está a 740 quilômetros de Lima ao norte.
e a A uns senhora- 350 quilômetros de fronteira com o Equador. Tá? Perfeito. A Nós gente vamos desce, planejar a gente uma desce em viagem Lima pro e daí a norte. gente vai para lá. A passeando gente, pelo a Peru. gente não Isso, quer que a isso. senhora volte. A gente quer ir para aí. Exatamente. Isso, eu vou Acho que é o- esperar vocês, por favor. é o sonho de Um todo beijo, paulistano. Carmen. Muito Tchau, bom obrigada. dia. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Obrigada.